Hey pessoal, tudo bem? Saudações condominiais! Estamos iniciando a live de número 11. Isso mesmo, a live de número 11 aqui mesmo no Instagram. A live exclusiva aqui no Instagram. Então, enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou cumprimentando vocês, tá bom? Tem muita gente aguardando essa live hoje, um tema aí que realmente vai ser disruptivo para a sua gestão. Eu tenho certeza que muitas das coisas que vão ser ditas aqui hoje, muitas pessoas já sentiram na pele e vão se identificar com as falas que nós vamos fazer aqui. Pessoal, trouxe um especialista, vocês não têm noção. Ou melhor, em instantes vocês terão noção desse gigante nacional aí dos seguros, esse grande mestre que a gente está trazendo aí para falar com a gente dentro de instantes, tá? Eu estou aguardando o pessoal chegar aqui, professor Uzeda, para a gente abrir a transmissão, tá? Mas eu quero, como de costume, começar falando aí de um movimento nosso, tá? Um movimento muito interessante, tá bom? Os portais condominiais se uniram, tá? E isso é muito bom para nosso mercado. E nós criamos um grupo de WhatsApp para que nós possamos estar apoiando as nossas iniciativas, divulgando as nossas lives, os nossos eventos, e que a gente possa estar fortalecendo esse mercado. E o grande objetivo é nivelar o mercado por alto, tá? E aqui eu estou falando do meu amigo Saulo Félix, da Folha Condominial. Grande abraço. Meu mestre Uzeda já chegou. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou trazê-lo aqui para a live, já vou colocá-lo aqui na tela enquanto tá. Mestre Uzeda já está aqui na sala, já vou colocá-lo aqui na tela, tá bom? Deixa só ele aparecer aqui, deixa ele aceitar o convite. Muito bem, saudações condominiais, mestre Uzeda. É isso aí, meu amigo. Que alegria imensa, hein, tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, Daniel. Tá vendo muito bem. Aqui? Olha, deixa eu ver. Tá, deixa eu ver se está dando uma congeladazinha. Fala mais um pouco aí, só para a gente fazer mais um teste. Fala que você vai mudar a internet. Eu vou mudar a internet aqui para ver se melhora. Minutinho só. Vou dar uma mudada. Tá, agora até... a sua voz estabilizou agora. Só o vídeo que está um pouco... Não está assim, 100% nítido, mas está dando para te ouvir. Fala aí um pouquinho só para me ver novamente. Né? Tá, eu vou tentar mudar aqui para ver se consegue melhorar. O que é que você achou agora? Faça o teste mudando a internet para a gente ver se melhora. Pode fazer esse teste. Pessoal, nós estamos aqui ajustando, enquanto o nosso especialista ele vai fazer uma mudança rapidamente aí na internet, tá? Ele está fazendo, inclusive, nesse momento. Estava falando sobre o nosso movimento, tá? Dos portais condominiais. Aqui eu quero mandar um abraço para Saulo Félix, do Folha Condominial, Miguel Zain, do Síndico Legal, Alexandre, do Jornal do Síndico de Brasília, a querida Márcia, do Só Aqui Condomínios, lá de Florianópolis, tá? Quero mandar um abraço condominial aí, nacional, ok? E também mando um abraço aqui para o nosso querido... Só um minuto, pessoal. Maurício Jovino, tá lá de São Paulo também, que está nesse nosso movimento da união aí dos portais. Como é que tá a minha voz, pessoal? Só dar um recado. A gente colocou o professor Uzeda aqui na live, tá? Teve uma instabilidade aí na internet, e aí ele tá só trocando a internet lá dele. No caso, eu não sei se está indo para 4G, se estava na 4G, veio para a internet ADSL. Enfim, ele está fazendo só essa permuta lá. A qualquer instante ele vai entrar aqui na sala novamente. Quero mandar um abraço para grandes amigos que eu já estou vendo aqui na sala, tá? Grandes especialistas também em seguro. Estou vendo aqui Pedro Erlon, querido amigo, tá? Alex Matos, Robson Carvalho, diretamente de Salvador. Esse irmão querido, um dos maiores profissionais aí, um dos maiores síndicos aí da Bahia, sem dúvidas, tá? Querida Márcia Montalvão, direto do Rio de Janeiro. Estou vendo também meu querido amigo Flávio Olímpio, direto da APSA, o pessoal da Cleomarcas está aqui também, tá? Tô vendo muita gente querida. Professor, tá bem legal agora, hein? Já tô sentindo a diferença. Tô sentindo uma diferença muito grande. Agora tá 100%, hein? Beleza. Tô com o assistente aqui, a Marjorie, tá dando esse apoio logístico aqui comigo, a neta. Muito bem, muito bem, muito bem. Marjorie, obrigado aí, viu, pelo seu
pelo seu apoio. Ficou perfeito aí, viu? Parabéns, viu? Muito bem. Cumprindo. Tá Isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Tá aí cumprindo as medidas, né? Muito bem. E protegendo. Apoio logístico aqui ao avô, mas ela. Dando o apoio logístico e protegendo esse avô querido aí, com certeza. Então, quero saudar os colegas aí, Belinha Sandes, tá? Doutora Isabela aqui de Aracaju, minha irmã querida. Doutora Tássia Esmerra chegou aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vídeo de chamada. Pessoal, desculpe, bati o pé aqui no meu ring light. Pessoal, eu quero pedir um retorno aqui para vocês. Sempre que, se vocês sentirem que deu alguma falha, a voz, o vídeo, por favor, comenta aqui, tá legal? Comenta aqui que a nossa intenção é que a gente tenha a melhor experiência possível durante essa hora que a gente vai bater aqui esse papo, tá legal? Então, recados iniciais dados, primeiros 6 minutos aí ultrapassados, seja muito bem-vinda, Nilda, Ana Maria, que sempre prestigia também, tá? Antes da gente começar efetivamente, pessoal, um exercício, quem assiste as lives diariamente do Papo Condominial, eu faço esse exercício, é o seguinte, só para apresentar aqui rapidinho, tem uma interrogação com 2 quadradinhos, vocês podem mandar as perguntas aí, ou vocês podem mandar também as perguntas aqui nos comentários, tá? Tem um aviãozinho, o exercício é esse, tá vendo o aviãozinho, parece um asa delta? Vamos todo mundo fazer isso agora, antes de começar a live eu sempre faço isso. Aperta nesse aviãozinho, tá? E sai enviando para todos os contatos que forem aparecendo aí, tá? Vai aparecendo o nome do contato, do lado tem um botãozinho enviar, você vai apertando enviar, 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 vai marcando todo mundo que apareceu aí. Eu acredito que aparece em torno aí de uns 20 contatos, 15, isso varia muito aí do seu Instagram, tá? Enquanto eu tô falando aqui, eu já tô fazendo, ó, terminei de fazer, não demorou nem 10 segundos. Vocês viram que não demorou 10 segundos, eu já acabei de fazer, tá? Enquanto eu falava, eu já fazia, é super rápido, e isso ajuda a que a gente leve essa mensagem a muito mais pessoas, tá? E por último, eu também queria dizer o seguinte, nós temos um coraçãozinho do lado desse aviãozinho, vocês que estão assistindo, do lado desse aviãozinho tem um coraçãozinho, que eu já vi bastante coraçãozinho subir aí. Esse coraçãozinho significa que o conteúdo está realmente muito relevante, que vocês estão gostando, tá? O primeiro motivo do coraçãozinho é a gente entender que o conteúdo está muito bacana, que vocês estão gostando. E o segundo recado que vocês dão, vocês que estão assistindo, vocês vão estar automaticamente falando para o Instagram, ó, Instagram, esse conteúdo está maravilhoso. E o que é que o Instagram faz quando ele vê muito coraçãozinho na live? Ele começa a entregar para outros usuários que ainda não foram notificados dessa live, tá? Então, sem querer, querendo, vocês já estão ajudando somente com o coraçãozinho que vocês colocam aqui na live, ele já propaga, o Instagram propaga essa live para muitas outras pessoas, tá bom? Então eu quero apresentar, com muita alegria e com muita honra, que o Papo Condominial está sendo presenteado e até o final dessa live vocês vão entender por quê. Eu sei que pouca gente ainda não conhece o nosso mestre, a grande maioria conhece, sem dúvidas, tá? Mas seguidores do Papo Condominial de outros estados, eu estou trazendo hoje um dos maiores especialistas em seguro condominial, né, a parte de seguros, mas ele é muito especialista, muito especializado em condomínio. É uma pessoa do mais alto nível, eu falo de intelectual, um nível de ser humano, tá certo? Uma pessoa assim que é muito admirado no estado da Bahia e no Brasil inteiro, porque ele é um formador de corretores, tá? Ele também é professor da Escola Nacional, tá? Então vocês vão entender a bagagem desse grande mestre, pessoa que eu tenho a honra de ter essa amizade pessoal, que sempre que eu vou a Salvador e é possível a gente se encontra. E quero agradecer publicamente também, assim como eu fiz, tá, na live da doutora Michele Lordelo. Eu sou um cara muito justo. Eu jamais, tá certo, eu irei omitir fontes, eu irei esconder quem foi que me ajudou no mercado, quem foi que me apresentou as pessoas. Eu quero dar saudações condominiais e queria pedir a vocês que seguisse o perfil Cadê o Síndico? Um abraço especial ao meu amigo Antônio Castro, tá? Todos os sábados acontece o programa Cadê o Síndico? E foi o Cadê o Síndico que me presenteou, tá? E me fez conhecer o professor Nelson Uzeda. Aí, a partir daí, vieram os eventos, enfim, veio esse relacionamento e a gente se conectou. E ele hoje, brilhantemente, está aqui escalado para poder... E aceitou nosso convite. E aqui fica meu agradecimento para trazer o conteúdo. Mestre Nelson Uzeda, saudações condominiais. Cumprimente aqui a nossa audiência, que eles estão querendo te ouvir. Daniel, meus amigos, prazer muito grande participar desse encontro com você. Aliás, você, Daniel, está de parabéns pelo sucesso que é o Papo Condominial. Você conseguiu, sabe, agregar esses profissionais que estavam praticamente soltos, né?
administradores, prestadores de serviço, síndicos, né, pessoas envolvidas na parte logística de condomínio, e você conseguiu juntar todo esse grupo, né, com a base jurídica, porque tudo que é discutido nesse grupo sempre tem os profissionais da área jurídica, né, que estão ali sempre dando apoio, dando orientação. Então, meu amigo, quem se sente honrado com o convite, com certeza sou eu, né, e poder partilhar com você e dos meus poucos conhecimentos, poder dividir com vocês, com os síndicos principalmente, né? Porque Verdade. O seguro sempre é lembrado logo depois de um acontecimento. Geralmente é assim. Se tem um incêndio, alguém fala para o outro, olha, teve um incêndio ali em tal lugar. Aí alguém faz assim, será que tinha seguro? Né? Nesse momento, mas é bom o que você está fazendo, porque nós vamos tratar desse assunto antes. Então, eu peço aos síndicos que estejam me ouvindo, aos administradores que estejam nos ouvindo, ou quem sabe até durante esse período de 24 horas, porque parece que o Instagram fica arquivado esse nosso bate-papo, que peguem as suas apólices, aproveitem, coloquem agora aí na frente, e nesse bate-papo aqui de 1 hora, e aproveite, vamos fazer as perguntas, tirar as dúvidas, porque o síndico, na verdade, tem que encontrar no corretor o apoio, né, para que ele possa elaborar uma boa apólice. Mas, evidentemente, que existem sempre dúvidas, e vamos tirar essas dúvidas aqui. Pessoal, o professor Nelson Zeda, vocês não têm noção da palestra dele, ele dá um show na palestra dele, ele traz vídeos muito bem práticos, rapaz, a interação do pessoal é incrível, e eu tenho certeza que hoje um pouquinho do que ele entrega na palestra, óbvio que não dá para exibir aqueles vídeos, ele vai trazer um pouco daquela essência que ele faz na palestra dele aqui para essa live. Professor, eu já vi que tem pergunta, Pedro Erlon já deixou pergunta aí, mas vamos fazer o seguinte, a gente elaborou aqui um roteiro, tá? Vamos seguir esse roteiro, e dentro desse roteiro a gente vai encaixando aí algumas perguntas, vai ser possível responder perguntas, e para quem perguntou também, para quem perguntou também, eu quero deixar claro e dizer que essa live vai ficar... Tirei um print aqui rapidinho. Essa live vai ficar gravada, tá? Ela tem o Instagram, ela habilitou a função de quando termina a live, a partir de agora você pode já publicar automaticamente no IGTV. Então ela já fica gravada e eu também, além disso, eu baixo esse vídeo e subo no canal do YouTube. Então o conteúdo que a gente vai produzir a partir de agora vai ficar aí para ser consultado por muitos e muitos anos. Tá certo, meu amigo? Então vamos jogar duro. A primeira pergunta é, mestre, o isolamento social, quarentena, representa mais riscos para a seguradora? Eu diria que, em certa forma, sim. Mudou o perfil do risco. Né? Mudou o perfil do risco. Hoje, as seguradoras, elas, quando vão fazer um seguro, a primeira preocupação dela é inspecionar o risco, né? Verificando as condições do risco e a atividade que está sendo desenvolvida nesse local. Com o coronavírus, o que é que aconteceu? Muitos empresários, muitos profissionais tiveram que transportar as suas atividades para dentro das suas residências, aliado a um conjunto familiar formado por crianças, que também as escolas suspenderam as aulas, né? E, evidentemente, que tendo criança em casa, o cuidado passa a ser redobrado. Nós temos agora registro, por exemplo, Daniel, de sinistros envolvendo muito dano elétrico, causado pelo manuseio de tomadas. Nós temos aqui sinistros que não eram comuns no cálculo, que eu diria para você, atuarial, que seriam causados por inflamáveis dentro de residência por conta do álcool gel. Muito bem colocado, professor. Né? Porque o álcool gel, manipulado por adultos, tranquilamente, aquilo na mão de uma criança vira uma ameaça. Verdade. Porque às vezes o adulto está dormindo e a criança está pegando aquele álcool gel, manipulando aquele álcool gel, coitado, sem ter conhecimento, sem ter noção do grau de inflamabilidade que existe naquele material. Então, outra coisa também, um aluno me passou, Daniel, um vídeo de uma criança, rapaz, numa gangorra, numa varanda, no 5º andar de um prédio ou no 6º andar.
E essa varanda não tem... Sem a tela de proteção ainda, não foi? Então, cada vez que essa criança se projetava para fora, meu amigo, Foi, aquilo cara. me dava uma angústia. Eu ficava aqui desesperado, imaginando, gente. Então, isso são fatores de risco que não são mensurados pela seguradora, porque quando ela fez o cálculo, ela não podia prever que alguém vai querer transformar a sua varanda residencial num jardim, num parque, e colocar muito menos uma criança se projetando numa gangorra. Então, são riscos que são previstos e tem riscos que não são previstos, como são esses que eu acabei de citar aí da criança, como eu acabei de citar também a questão do álcool gel, como eu também tenho casos de pessoas que têm na sua residência piscinas. Evidentemente, tem que ter um cuidado maior, porque a criança vai ficar mais exposta ali o tempo todo, querer ficar na piscina. E se não tiver um acompanhamento com o adulto, com certeza representa mais risco para a seguradora. E além de outros diversos. Perfeito. Professor, vou fazer mais uma pergunta ali relacionada com a Covid. Existe seguro de vida para a cobertura já dessa Covid? Está sendo tratado? Como é que as seguradoras estão enxergando aí a questão da Covid? Sempre que eu falo assim no Brasil, porque o seguro ele é particularizado, tá? As regras do seguro no Brasil são diferentes das regras do seguro em países de outros países. Vou dar um exemplo. No Brasil, não é comum cobrir atos terroristas nas apólices. É risco excluído. Mas, fatalmente, se você pegar uma apólice emitida lá nos Estados Unidos, talvez uma das coberturas principais seja o ato terrorista. Ok? No seguro de vida, não é diferente. No seguro de vida no Brasil, o risco pandemia é excluído. Porém, algumas seguradoras, mesmo tendo essas exclusões, algumas seguradoras já elaboraram os seus produtos já com essa cobertura de Covid. Foi o que aconteceu. Essas seguradoras que já davam cobertura do Covid começaram a ser procuradas com mais intensidade pela população. Eu vou procurar uma seguradora que me venda um seguro de vida cobrindo o coronavírus. Então, foi o que aconteceu com isso. As outras seguradoras, não vou dizer a totalidade dela, mas sem medo de errar, 80% a 90% das seguradoras de vida, do ramo que vem de vida, resolveram publicar, comunicar à população que estariam contemplando também a cobertura de Covid. Então, eu posso dizer a você tranquilamente que quem não tem um seguro de vida, aproveite e faça. Inclusive, tem algumas seguradoras que nem estabelecem carência. Algumas estabelecem carência de 40 dias, de 90 dias. É só olhar as condições gerais na hora de contratar o seguro. Perfeito. Okay? Então, inclusive, eu quero fazer já colocar... Pedro Erlon colocou uma situação lá no começo, tá? Sobre a questão da... Se eu não me engano, foi cobertura básica ampla. Alguma coisa. Daqui a pouco eu leio, a gente volta lá. Mas ele colocou algo assim, bem dentro do que você está falando agora. E quando eu perceber nos comentários algo que está totalmente dentro, para poder a gente não mudar nem o seu raciocínio, nem o assunto, tá? Mas olha o que o Pedro colocou aqui, né? Sobre a cobertura de vida dos empregados, a cobertura nesses tempos. Algumas companhias que emitiram notas suspenso a cláusula de epidemia e pandemia, não é isso, mestre? Isso, suspendeu a cláusula, justamente a cláusula excludente. A cláusula que exclui. Isso. Então, ela emitiu um adendo, nós chamamos de endosso, né, aos contratos vigentes, estabelecendo essa, é o que eu chamo de redundância, né? É exclusão da exclusão. Olha, eu tenho participado, tá? Uma vez por semana, meus amigos lá de Portugal, eles me convidam para participar da live condominial lá com eles. Eu criei lá com os portugueses, eu estive lá o ano passado, fomos a mídia que cobrimos um evento de condominial lá em Portugal, em Lisboa. Então a gente criou, Portugal já nos vê realmente com bons olhos, já somos nações irmãs. Parabéns. E aí eu vi, obrigado, mestre, eu vi nessa live, olha só, mestre, queria perguntar ao senhor, eu estava doido que chegasse hoje, porque eu queria muito ouvir se no Brasil... Deixa eu me preparar. Não, mas veja bem, isso que eu vou falar é como o senhor falou. A realidade dos Estados Unidos é uma, a de Portugal é outra. O que eu vou falar aqui é que eu ouvi lá. E aí o senhor vai dizer se já existe isso no Brasil, tá? Porque eu achei sinceramente muito interessante, tá? Que é o quê?
as seguradoras lá em Portugal, tá? Isso não é algo que estão querendo fazer, já está acontecendo. Estão dando uma espécie de cobertura. Desculpe a linguagem, eu não sei muito bem a linguagem técnica da área de seguros, aí o senhor fica à vontade para me corrigir, tá? O senhor é que é nosso mestre aqui, temos outros colegas assim que são bem especialistas aqui na live, tá? O que é que está acontecendo? Vamos dar um exemplo. Se a pessoa consegue comprovar que está com dificuldade financeira em virtude da Covid, já tem apólices que estão dando cobertura. Por exemplo, eu vou pagar 6 meses da tua taxa do condomínio por conta da tua dificuldade, se for comprovado que é relação, que você perdeu o emprego por causa da Covid, que teu negócio não está vendendo. Você tem que comprovar. Comprovou, o seguro cobre. Tem alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil? Eu achei isso muito interessante, mestre. Tem sim, tem sim. Isso que você está falando, ele existe de várias formas, tá? Ele existe, por exemplo, no seguro empresarial, nós podemos chamar de lucros cessantes, né? Tá. Seria quando a empresa estiver parada por conta de um incêndio, por conta de um sinistro, ela vai deixar de produzir, ela vai deixar de gerar negócios, mas ela vai deixar de ter o lucro. Então, existe um seguro que vai cobrir este lucro, vai repor para ele o lucro. No seguro de vida, nós temos algo semelhante. Em vez de chamar de lucros cessantes, vamos chamar de paralisação funcional, vamos falar de perda de renda, vamos falar de perda de emprego, vamos dar o nome que você quiser. Mas o objetivo é garantir para aquela pessoa que fez o seguro de vida, ele comprovando que tem, me parece que aqui no Brasil, o cidadão tem que ter, para poder fazer valer essa cobertura de perda de emprego, me parece, se não me falha a memória, que ele tem que ter uma carteira assinada no mínimo de 6 meses ou 1 ano. Algo assim, tá? Eu não posso precisar. Mas ele perdeu o emprego, ele comunica a seguradora já está pré-estabelecido um valor já é pré-estabelecido, tá? Não é aleatório. E vai repor para ele aquela renda que ele deixou de oferir no seu trabalho. Obviamente que a seguradora, estrategicamente, eu posso dizer, olha, eu tenho aqui um seguro que eu vou pagar o seu condomínio. Olha, eu tenho aqui um seguro que eu vou pagar a gasolina do seu carro. Não é. Eu estou, na verdade, lhe dando uma renda, um capital que eu já estabeleci lá atrás como perda de renda. Mas de forma estratégica, de forma de marketing, eu posso transformar isso no que você achar que seja... Tá vendo, pessoal? Tá? O marketing então, sempre está presente, né, mestre? É por aí. Por exemplo, outra coisa também, no seguro de vida, nós temos algo chamado assistência funeral e auxílio funeral. As pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Parece, mas não é. O auxílio, ele vem de forma pecuniária. Ok? Eu vou estabelecer um limite, R$3.000, R$4.000, para auxiliar no funeral daquela pessoa. E a assistência, não. A assistência, você liga para o 0800 da seguradora, ela vai disparar toda aquela logística para providenciar e enterrar aquela pessoa. Vai entrar em contato com funerária, vai entrar em contato com o padre, enfim, com o religioso, com o padre, seja lá o que for. Ou seja, ela vai prestar assistência. Então, síndicos, quando vocês comprarem um seguro de vida, vejam bem o que é que diz o dissídio. Se ele fala em auxílio ou se ele fala em assistência. Porque às vezes eu vejo alguém contratando assistência quando se pede o auxílio. Tá? O auxílio, repito, é pecuniário. Às vezes é mais interessante para a família receber o dinheiro. Dinheiro decidir a forma de enterrar o seu ente querido. Ok? A seguradora não vai dizer, me mande o recibo do caixão. Não, tome aqui, é 4.000, tome aqui os 4.000. A senhora providencia lá o enterro com quem quiser. Ok? Não sei se eu... Meu mestre, eu tô aqui. Rapaz, só tem 24 minutos de live, tá? Não chegou na metade ainda, mas, rapaz, quanta coisa legal você já falou. Eu nunca vi uma live com tanto coraçãozinho subindo aqui, o pessoal tá adorando, tá? Mestre, vou fazer mais uma pergunta aqui muito importante. Né? É verdade. Vou fazer mais uma pergunta aqui muito interessante, tá? Qual a mudança do perfil que os condomínios passaram? Eu acho que você já falou um pouco, só fica à vontade para complementar da maneira que o senhor quiser. Qual a mudança que o perfil que os condomínios passaram a ter na visão da seguradora? Concentração de risco não prevista.
Concentração de risco não previsto. Hoje, o cidadão dentro de casa, eu mesmo estou falando com você aqui, olha só. Acabei de ligar. Aqui. Sim. Ok? Sim. No meu quarto tem um notebook, uma TV, ok? Sim. O ar refrigerado. E eu faço o quê? Eu ligo tudo ao mesmo tempo. Eu e mais quantos apartamentos tem aqui no meu prédio fazendo isso? Então, a carga de risco elétrica, ela aumenta. Obviamente que a possibilidade de ocorrer falta de energia elétrica, às vezes o cidadão está trabalhando, de repente falta energia. O que foi que houve? Porque, de repente, ele trouxe para dentro do seu apartamento um equipamento que não estava dimensionado para ser instalado ali. Verdade. Principalmente equipamentos médicos. Eu estou cansado de ver isso. O cidadão, às vezes, leva para dentro de casa, tenta colocar um transformador, um home care, uma coisa assim, e na hora, meu amigo, o sistema todo cai, desaba. Então, aí existem também muitos danos elétricos. Outra coisa também é os segurados, por sua vez, eles estão envolvidos com a questão de animais dentro de casa. Eu costumo dizer, gente, você que tem um cachorrinho, que você tem um animal de estimação, que pode agredir alguém, pega a sua apólice residencial, chame o seu corretor e peça a ele para incluir a cobertura de responsabilidade civil familiar. Porque vai que você dá uma saidinha com aquele animal, porque você vai ter que sair uma hora. Sim. O tempo todo. Você tem que dar pracinha, dar uma voltinha. E o animal está estressado. Talvez menos estressado agora, viu, Daniel? Porque sim. É porque o dono está o tempo todo do lado dele agora, né? Ele está adorando isso, né? Então, são esses fatores de risco também. E também a questão que eu já falei, concentração de crianças no ambiente familiar. Deixa eu trazer dois assuntos interessantes aqui, tá? Um deles foi destacado aqui rapidamente pelo nosso querido Rildo Oliveira, tá? Eu quero saudar também minha querida Maureen Gonçalves, direto de Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul, tá? Minha professora Fábia Verônica participando bastante muito aqui da live, colocando seus comentários, tá? Tá certo? Ela é uma grande síndica profissional, Fábia Verônica. Olha só o que o Rildo Oliveira colocou. Nós temos bastante síndicos profissionais aqui. Temos bastante... Muito bem, Rildo. Temos bastante síndicos profissionais no mercado. Olha só que legal. Pouca gente sabe, mas existe lá o seguro de responsabilidade profissional. Então, olha o que o Rildo pediu. A questão de explicar o que é o seguro de responsabilidade profissional no caso do síndico profissional, que eu já estou vendo síndicos chegarem na Assembleia. Olha, pessoal, inclusive eu tenho um seguro que se responsabiliza por a questão de algum ato que não seja... Enfim, tenta só desmistificar isso aí para o pessoal entender até onde que vai esse seguro, se isso é caro, por exemplo, para o profissional, porque eu acho que isso é um grande triunfo para um candidato que chegar numa assembleia dizendo, olha, a minha empresa é certificada dessa maneira, então eu tenho uma garantia que se caso qualquer coisa ocorra, enfim. Fala um pouquinho sobre isso aí, mestre. Olha só, a cobertura de responsabilidade civil, ela tem várias... Não, profissional, no caso, ele falou profissional. É civil ou profissional? Profissional, eu vou ser específico, pronto. Tá? Eu não vou entrar só naquele RC do condomínio, ok? Eu não vou entrar naquele RC do condomínio. Porque na apólice do condomínio tem um RC, responsabilidade civil, do síndico. Do síndico, exatamente. Do síndico, que vai cobrir danos a terceiros pela má gestão dele. Pela má gestão. Certo. Desde que não haja dolo, ok? No Brasil, para você fazer um seguro de responsabilidade civil familiar, ou responsabilidade civil profissional, você tem que ter uma classe profissional reconhecida. Eu estou cansado de falar isso com meus alunos. Gente, quando vocês procurarem um produto que cubra a responsabilidade civil do síndico profissional, leiam direito isso. Por quê? Porque a profissão de síndico ainda não é reconhecida. Regulamentada, né? Seria regulamentada. Pode me ajudar aí. Regulamentada. Ela não é regulamentada. Isso. Se ela não é regulamentada, ela não tem conselho. Se ela não tem conselho, como é que as seguradoras vão atribuir, né, as cláusulas, né, contratuais do seguro, uma vez que elas estão atreladas a um código de ética? Né? Se eu tenho um RC profissional do erro médico, cidadão, quando ele se forma,
Ele tem lá o código de ética dele, onde Isso, isso. define que ele não pode atender uma pessoa nem fazer cirurgia sem que tenha autorização, termo de anuência, está tudo escrito lá. E o síndico, como é que fica? Então, existe seguro de responsabilidade civil profissional para síndico? Existe. Não estou dizendo que não existe. Apenas eu estou dizendo, se cerquem de alguns cuidados, façam perguntas ao seu corretor para que formule a seguradora. E na hora do sinistro, o que é que ela vai pedir para este síndico? É o certificado de formatura dele? É o alvará da administradora dele? É a certidão de nascimento dele? O que é que vai precisar para que ele seja atendido no erro profissional? Eu vou esclarecer uma coisa. Seguro de responsabilidade civil no Brasil não cobre erro profissional. O que é o erro profissional? Vou dar um exemplo. Um erro profissional. Um cidadão, em vez de injetar um soro, injetou sopa. Certo. Certo. Isso é um erro profissional. Sim. Ok? Isso é um erro profissional. Ele mesmo que praticou o ato. Ora, foi dolo? Não foi dolo. Não foi de propósito. Foi um erro. Esse ato profissional, naquele seguro de responsabilidade civil da clínica, que tem lá a responsabilidade civil da clínica, não cobre esse erro profissional. Então, as seguradoras criaram seguros para cobrir erros profissionais. Então, criou para médico, para um engenheiro que manda ligar o positivo com o positivo, para aquele que cidadão não calculou bem a estrutura e o prédio desmoronou. Então, isso são erros profissionais. Então, as seguradoras, observando esse nicho, veem, opa, eu vou criar agora um seguro que cobre esses erros. Então, tem erro profissional para contador, corretor de seguros, síndico, entendeu, Daniel? Profissões regulamentadas, não é? Profissões que sejam regulamentadas, não é, mestre? Desde que sejam regulamentadas. Então, a única coisa que eu vi, o Hilton, que eu peço a você, querido, é que na contratação do seguro se cerque dos cuidados, para você não comprar algo que na hora do sinistro você tenha uma decepção. E seguro não é... Então, vamos dizer que esse síndico, esse candidato a síndico, ele seja um administrador de empresas. Pronto. Então daria para enquadrar, não daria, mestre? Tranquilamente, nós temos um seguro de erros de omissões para administradora de condomínios, administradora de imóveis, que cobre tudo isso, erro profissional. Por quê? Porque a atividade administradora, inclusive, também tem as associações, tem as entidades de classe. Isso. Sindicatos, né? Tem instituições, federações e por aí vai. Entendeu? Que fique claro, aqui não estou fazendo apologia que o síndico obrigatoriamente tem que ser um administrador. Nós citamos o exemplo do administrador para enquadrar com o que o professor Uzeda falou que precisa. Então, do mesmo jeito que eu falei, o administrador podia ser um advogado, um engenheiro, enfim, uma profissão regulamentada. Isso. Olha outro assunto. Professor, eu virei síndico no ano de 2012 pela primeira vez, tá? E aí, quando eu virei síndico, eu tenho um amigo chamado Otávio Severo, tá? Ele me ajudou bastante, ele era minha assessoria jurídica, e eu fui observar que naquele momento o condomínio estava com o seguro vencido, tá? Então, assim, é importante, olha o que o Pedro colocou aqui. Mestre Uzeda, vamos falar, fala um pouco sobre os condomínios novos, e eu até estendo a colocação dele, porque o meu condomínio, quando eu assumi, já era um prédio de 5 anos de idade, tá? Então, imagina, um prédio de 5 anos de idade, já com seguro, com a pólice vencida. Então, vamos falar para o pessoal muito claramente. Se o seguro para o condomínio, muito claramente mesmo, se é obrigatório, se é facultativo, e o que é que pega se o síndico, por acaso, não se atentar para isso, achar que não, ou depois eu faço, tá? O que é que acontece? Quais são as penalidades, mestre? Bom, em primeiro lugar, o síndico é obrigado a fazer o seguro previsto na Lei 4.591, de 1964. Exatamente. Né? Ela estabelece as regras, inclusive diz, entre elas, que ele é obrigado a fazer de todas as unidades autônomas, ok? Todas as unidades autônomas. E ele não o fazendo, ele responderá, inclusive, com o seu próprio patrimônio. Coitado do síndico, né? Olha o risco, pessoal. Pagar e assumir aqueles prejuízos que, porventura, ele deveria fazer por questões de lei. Agora, um detalhe, foi bom você tocar nesse assunto.
prédios novos, foi dado o habite-se, o seguro tem que ser feito até 120 dias da data do habite-se. Olha só, pessoal, 120 dias da data do habite-se. Foi dado o termo de entrega, de conclusão, de entrega de chave e tudo. A partir dali, tem 120 dias para contratar o seguro. Não sendo contratado nesse período, o município pode, sim, cobrar a multa, estabelecer dentro dos seus padrões de cada local. Outro detalhe também, é muito comum construtoras entregarem suas incorporações, suas construções, por incrível que pareça, sem o AVCB. Eu fico sem entender. Como é que alguém me entrega um prédio que tem 2 anos que foi entregue? Aí vem alguém, que não é o caso aqui, ninguém está falando de corpo de bombeiro, nem o trabalho deles, é um trabalho espetacular. Perfeito. Ninguém está falando da questão, não estou falando da operação. Vem alguém aqui e diz assim, olha, o seu prédio está fora dos padrões de construção, de segurança. Mas peraí. Eu acabei de receber o prédio agora, vou ter que fazer um projeto para pagar o projeto, vou ter que executar o projeto para depois o bombeiro vir me dar uma vista de um prédio que foi entregue 2 anos. Então, gente, vai buscar isso na construtora. Né? O departamento jurídico aí, que vão buscar dentro dos seus prazos contratuais esse tipo de situação que é muito comum. Vem muito na minha mão isso. Eu pergunto, quantos anos tem esse prédio? Tem 3 anos, mestre. Eu digo, e vocês vão mexer com a VCB agora? Já pensou? O rimão não está no padrão, porque a porta corta fogo. Só agora que viu? Eu digo, mas peraí, agora que viu tem 2 anos. Como é que vai o habite-se? Verdade. Então, temos que estar aqui, gente, antenado, tá? E por falar nisso, vai contratar o seguro, manda o seu corretor verificar na pólice se vai exigir o AVCB na hora do sinistro. Porque uma seguradora séria, uma seguradora correta, ela diz para você, olha, eu estou fazendo o seu seguro, mas se você não tiver o AVCB, eu não lhe indenizo. Se a seguradora não for séria, ela pega o dinheiro do cliente, emite a pólice, fica caladinha, e na hora do sinistro ela diz, olha, cadê o AVCB? Mas peraí, você está me pedindo isso agora? Você tem que me pedir isso na hora de assumir o risco. Então, por favor, fiquem antenados, procure o seu corretor e faça esse questionamento, que o Zeda está dando aqui essa dica. Professor, estou aqui, quero só mandar um abraço para Carlos, da Condorisk de São Paulo, também fez uma live com a gente sobre gerenciamento de risco. Fizemos uma live com os engenheiros, que Cláudio Celino participou, e falamos bastante, eles falaram muito da questão do risco, da engenharia, e aí eles mesmos enfatizaram, tanto o Carlos quanto os engenheiros, enfatizaram que, além de toda a importância da manutenção pela questão da saúde do prédio, tem a grande questão que aqui agora eu gostaria de ouvir do nosso grande especialista, que se não tiver tudo em dia, tá? O que é que vai acontecer? O seguro vai cobrir ou não vai cobrir se não tiver em dia? Isso com certeza não vai cobrir. Porque uma coisa é não ter AVCB. Tudo bem. Eu não estou preconizando aqui que o prédio não tem que ter AVCB. Tem que ter, sim, porque nós estamos tratando de vida, nós estamos tratando de... Agora, a seguradora, quando faz o seguro, quando ela emite a sua pólice, ela mandou fazer a inspeção antes. A inspeção dela. É que nem a vistoria do automóvel. A seguradora podia pegar a vistoria lá do Detran e acatar ela para emitir a pólice. Afinal de contas, foi feita por profissionais idôneos. Não é isso? O princípio é esse. Mas ela não aceita. Ela manda ela fazer a inspeção. A mesma coisa no condomínio. Então, é recomendável, sim, que o síndico, o administrador, tenha, assim, seus equipamentos de prevenção e combate a incêndio todos em dias. O sistema de brigada devidamente treinado, porque não adianta ter equipamento, gente, se não tiver gente treinada. Eu estou com um caso aqui de um funcionário que não estava treinado, é o que eles chamam de folguista. Né? O cidadão saiu de férias, aí pega o menino para suprir aquelas férias. Foi o que aconteceu, ele estava no hall lavando, e de repente uma moradora estava fritando algo na frigideira e aquele fogo passou para dentro da frigideira. O que ele fez? Saiu correndo. Primeiro extintor que ele viu, ele pegou e direcionou o extintor para o local onde estava tendo a chama, que é justamente no fogão. Gente, ele estava com o extintor de água na mão.
Na hora que ele bateu aquela água na gordura, aquela gordura se espalhou pelo ambiente e ainda atingiu a pessoa. Então a criatura está com queimadura de 2º grau e o ambiente totalmente incendiado por conta de um despreparo de uma pessoa. Porque não pode se utilizar extintor de água pressurizada em gorduras, ok? Então, nesse caso, seria utilizado o quê? Um CO2, até na pior das hipóteses, é por conta disso que agora está sendo exigido que se coloque o extintor classe A, B e C. Sim. É o único extintor que ele que é aquele que nós usamos nos carros, não é esse o que usamos nos carros? Perfeitamente, perfeitamente, para evitar esse tipo de coisa, porque não é fácil não. O cidadão quer ajudar e terminou comprometendo a vida da pessoa. Professor, vamos na ferida agora. A galera que gosta de bem... Olha só, vamos na ferida agora. Com essa questão desse período agora, aumentaram os pedidos de indenização? Essa é a primeira pergunta. E a segunda que eu falo, quais são os eventos mais corriqueiros? Ó, síndico, você está ouvindo agora, dono da administradora, pessoal que faz seguro para a empresa, mas aqui o objetivo é falar para condomínio. O que é que as pessoas não devem deixar de observar? Fala o que são os eventos mais corriqueiros que as pessoas não deixem de se atentar quanto a isso, professor, por favor. Aumentaram o sinistro decorrente principalmente de danos elétricos. Esse é recordista. Danos elétricos são aquelas tomadas, né? O cidadão que eu acabei de mostrar aqui. Esse aqui. Não colocada dessa forma, com esse cuidado. Até fazendo um comercialzinho aqui, eu estou tendo até um cuidado, né? De colocar... Sim, até separado, deixando uma livre. Outra coisa, essa peça aqui do celular, ela é original, esse carregador. Quem tem esse carregador, que ele não é original, não seja original, tem um detalhe. Ele carrega o celular, mas ele não controla o carregamento. Ou seja, quando ele atinge 100%, existe um mecanismo aqui que ele simplesmente ele para, mas ele já carregou. E aquele que é comprado naqueles locais não muito... O Xing Ling. O Xing Ling, ele não reconhece isso, então ele vai carregar até onde puder. E geralmente ele gera um curto-circuito, tá? Geralmente. Então, hoje nós estamos com um índice maior de danos elétricos, nós estamos com sinistro de danos corporais também maior, principalmente em crianças, né? Por conta dessas atividades que eu lhe falo, a criança transforma a residência num parque de diversão, né? Todo mundo junto, quer brincar, quer pipoca, aquelas coisas. Então, o pai e a mãe, os responsáveis, têm que estar muito vigilantes, porque qualquer coisa a criancinha está na cozinha, o outro abriu a máquina de lavar, colocou o braço, a máquina funcionando. De repente, quase perde o braço. Então, são acidentes domésticos. Aliás, o Conselho de Pediatria, brasileiro de pediatria, acusou, informou que no ano passado, me parece que foram 3.000 mortes de crianças ocasionadas por acidente doméstico. Isso é muito sério. E mais de 100.000 crianças envolvidas em acidentes domésticos. Tá? Então, a seguradora, ela quando faz, como eu falei para você, ela faz um seguro residencial, o atuário, ele não está prevendo esse tipo de situação, porque é decorrente de um modelo novo, ocasionado por uma pandemia. Né? Nós estamos vivendo um momento agora que você acorda de manhã, você não sabe como é que você vai estabelecer a sua rotina se você não for disciplinado. Né? Você tem que transformar a sua residência em momentos como a empresa, em momentos como casa mesmo, em momentos como parque de diversão. Você tem que ali fazer tudo. Então, obviamente, que a carga de risco nesse tipo de situação aumenta e muito. Professor, qual a sua recomendação para esse momento aqui, para todos os profissionais aqui que estão nos assistindo? Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, as seguradoras, elas às vezes são muito taxadas de que os condomínios fazem um seguro e ocorrem determinados fatos e a seguradora não indeniza. Vou dar exemplo. Nós temos uma cobertura chamada vendaval. A cobertura de vendaval é vendida para o síndico, mas tem que explicar. Professor, rapidinho, vou pegar o gancho disso que o senhor está falando do vendaval, tá? Com aquela cobertura do alagamento. A próxima pergunta que eu vejo muito condomínio, que tem as garagens submersas, ó, conecta com essa. Guarde essa aí. Aí. Aí vem o tal do vendaval, que é vendido. Tá bom. Vem uma ventania,
destelhou lá o salão, de repente, um salão de festa, que é no área de um condomínio horizontal. Destelhou. Olha, você tem que saber que a seguradora vai exigir uma velocidade mínima para definir o que é vendaval. Então, tem seguradoras, meu querido Daniel, que diz assim, olha, aqui vendaval é 15 metros por segundo ou 40 quilômetros por hora. Aí você vai para outra apólice. Não, aqui eu considero vendaval 50 quilômetros por hora. Aí você vai para outra apólice. Então, aqui eu considero 70. Ou seja, gente, não existe um padrão de velocidade de vento para a cobertura de vendaval. Então, quando vocês comprarem o produto, verifique aquela seguradora que exige um mínimo de vento e não o máximo de vento. Se você não quiser sofrer por isso, peça o seu corretor para fazer isso por você. E se você quiser um seguro que cubra tudo isso sem lhe dar dor de cabeça, faça com a cobertura ampla. Porque a cobertura ampla, ela excluindo a responsabilidade civil, ela vai cobrir tudo isso, inclusive o vendaval, tumulto, queda de granizo, furacão, ciclone, queda de aeronave, vai cobrir tudo. Agora vamos aos veículos nas garagens. Olha só, o síndico, ao fazer um seguro, ele não precisa constituir nenhum tipo de reunião. Porque a despesa do seguro é uma despesa ordinária. É como se ele estivesse pagando a luz, a água. Ele não precisa fazer reunião para pagar luz e água. Ele não precisa fazer reunião para dizer que vai fazer seguro. Ele pode fazer reunião para dizer o seguinte, olha, tem veículos na garagem e é comum acontecer alagamento. Vocês querem fazer o seguro incluindo esses veículos? Aí sim ele tem que fazer uma reunião para que todos aprovem. A partir desse momento, ele vai mandar incluir uma cobertura chamada responsabilidade civil garagista. Com a cobertura ampla, cuidado, porque tem a cobertura parcial, que é incêndio e roubo. E a cobertura ampla, que cobre danos de causa externa e mais incêndio e roubo. Então, quando comprar a cobertura de responsabilidade civil garagista, você peça ao corretor que coloque a cobertura compreensiva, que vai cobrir colisão, incêndio, roubo, alagamento e outros danos. Agora, por que tem que fazer reunião, Daniel? Porque tem condomínio que vai dizer assim, meu amigo, eu não tenho carro. Por que eu vou pagar um seguro se eu não tenho carro? Ok? Tem gente que pode reagir dessa forma. Daí ser necessário o síndico se preservar, porque nessa cobertura ele vai cobrir também as bicicletas, vai cobrir as motos, ou seja, todos os bens móveis. Professor, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Tem um detalhe também, acho que muito importante. Que é observar a localização do condomínio, porque, por exemplo, né, eu estou falando no sentido da classe social. Imagine se é um condomínio que a galera tem BMW, tem aqueles carrão de 500 mil, e tem pelo menos 3 ou 4 desses, ou, vamos, situação diversa, onde todos os carros são populares, que somado dá X mil ou 1 milhão, enfim. Acho que é importante também que tem que ser observado, né, professor? Tem que ser feito um cálculo de quanto é estipulado do valor daqueles veículos que estão ali, para, às vezes, você até tem um seguro, mas se não tiver uma cobertura adequada, acaba que não vai atender, não é, professor? Você falou uma coisa brilhante aí. É o que nós chamamos em seguro, tecnicamente, DMP, que é o dano máximo possível. Ok? Dano máximo possível. Por exemplo, se eu for fazer um seguro de um ar-condicionado, dano elétrico, para um ar-condicionado, eu não preciso fazer 100% do valor dele. Porque o que vai gerar o curto-circuito é na parte elétrica. A caixinha dele vai ficar intacta. Então, eu estabeleço um percentual. No caso de uma garagem, é a mesma coisa. Nós vamos partir do princípio que esse cara da BMW... Pronto, vamos trazer um exemplo bem prático para quem anda em Salvador. O professor Nelson Zeda, ele com certeza ele faz seguro de vários daqueles melhores condomínios que tem ali em Salvador, da Corredor da Vitória. Fala aí pra gente, lá no Corredor da Vitória, como é o tratamento? Pronto, nós colocamos um RC garagista de 300 mil reais. 300 mil reais, cobrindo colisão, incêndio e roubo. 300 mil reais. Agora você diz assim, 300 mil reais é o valor ideal? Pode ser que não. Pode ser que um primo seu, aquele que mora lá em São Paulo, que tem um carrão daquele, vai fazer uma visita para Daniel. Sim. Ferrari custa 700 mil, foi roubado lá dentro.
como é que fica? A seguradora vai pagar os 300 e o condomínio vai ter que assumir a diferença. Okay? E no caso do alagamento, tá? O prédio veio o alagamento, cobriu, deu PT nos carros. E aí, nesse caso? Coisa, vai cobrir na cobertura compreensiva. Repito, o síndico tem que pedir ao corretor que inclua na apólice do condomínio, pode ser condomínio empresarial, comercial, uma cobertura chamada responsabilidade civil garagista, cobertura compreensiva. Aí compreensiva vai cobrir o alagamento, vai cobrir a colisão. Colisão por quê? Porque na hora que os carros começam a boiar, o que é que acontece? Um com o outro, ó, se choca. Então, é por isso que a cobertura tem que ser compreensiva. E muitas vezes, não é o corretor, não, o síndico acha o seguro caro. Enfim, aí o corretor o que é que faz? Para não tirar totalmente a cobertura, que ele é necessária para ele, deixa apenas a cobertura parcial, que é incêndio e roubo. Entendeu? A gente tem aqui uma informação muito importante que o doutor Inaldo Dantas colocou, um dos maiores advogados aqui do Brasil, nosso amigo, doutor Inaldo Dantas, ele colocou assim, e realmente, geralmente, a área comum, o condomínio não tem responsabilidade pela comum, que ele colocou aqui, se a convenção do condomínio não assume a responsabilidade sobre a garagem, no caso, ele colocou que é desnecessária a cobertura deles, tá? Corretíssimo, corretíssimo. Aliás, o que ele falou, o brilhante advogado, é o seguinte... Existe um fato, vou citar aqui para você. A síndica foi procurada por um morador que teve uma bicicleta roubada. Ok? Essa bicicleta custa 3 mil reais. Era de uma criança portadora. Atenção, deu uma pequena travada aí na imagem do professor Nelson Zeda. Deixe só recuperar aqui a imagem. Eu vou falar para ele onde foi que travou, tá, pessoal? Só um minuto, enquanto restabelece aí a conexão do professor. Pronto, professor, deu uma travada na tua conexão, voltou agora, tá? Voltou agora. Eu vou te dizer até o ponto que o senhor falou que a gente conseguiu compreender. Acho que ainda está processando. Deixa eu ver. Ainda tá girando aqui a bolinha, tá processando, ainda não tá estável como estava antes não, tá? Pessoal, estamos só com uma pequena instabilidade aqui na conexão do professor que aconteceu agora, estamos só esperando restabelecer. Peço que não saiam aqui da live, tá? Vamos fazer o seguinte, eu tô com a ideia aqui. Tá me ouvindo? Ele caiu aí a conexão dele, provavelmente ele vai restabelecer. Bom, deixa eu perguntar um negócio aqui a vocês. Pessoal, tem muita dúvida ainda para responder. A gente já está chegando aí. Faltam apenas 8 minutos para bater 1 hora, tá? Deixa eu colocar ele aqui de volta. Ó. Chegou aqui a notificação. Pessoal, deixa o professor Nelson Zeda entrar aqui na tela. Eu acho que daria mais meia hora de conversa. Professor, tá me ouvindo agora? Deixa eu ver. Opa! Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tá um pouco instável a conexão do professor. Eu acho que é porque ele tem 2 tipos de internet no dificuldade. Aí depois ele mudou a internet e normalizou, tá? Caiu a internet dele agora, ele já volta, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos prolongar só mais meia hora, tá? Porque aí esse segundo momento aí dessa meia hora, prometo, vou fazer o mesmo acordo que eu fiz ontem. Não vamos passar de meio-dia, que todo mundo tem compromisso, tem que sair, tem que almoçar, a mulher tá esperando para almoçar, ou o esposo, para quem for mulher, enfim, tá, gente? Deixe só ele entrar aqui para eu combinar com ele. E vamos abrir meia hora só para responder dúvidas. Já terminamos o roteiro que eu elaborei aqui com ele, daquelas perguntas que a gente mais recebe, tá? Dos seguidores. Deixa eu só aceitar aqui a solicitação dele para a gente dar esse recado. E a gente vai abrir aqui, se ele concordar, mais meia hora só para responder dúvida, tá? Deixa o professor Zeda entrar aqui na live, só um minuto. Isso, já está abrindo. Porra, Luiz Fernando. Boa, Oi. professor, agora ficou bom. Agora ficou bom. Tá 10. Professor, eu estava conversando aqui com o pessoal. O seguinte.
faltam 5 minutos para encerrar o tempo, tá? Queria saber se o senhor gentilmente nos concede meia horinha mais, ou seja, até meio-dia, até para ninguém perder horário de almoço, esse tipo de coisa. O combinado é o seguinte, a gente encerra essa transmissão, tá? E abre, porque obrigatoriamente daqui a 5 ela fecha, tá? Então, porque só vai até 1 hora. Aí o que é que eu faço? Eu encerro aqui, tá certo? Eu encerro aqui e abro uma nova. Eu encerro e abro, tá? É só, quero pedir assim, vai ser mais ou menos uns 2 minutos, porque quando eu encerrar, eu tenho só que publicar no IGTV, dar uma tela avançada, botar o nome no título, salvo e já abro. Então, eu acredito aí que uns 2 minutos a gente sobe de volta no segundo momento, só para responder dúvida. Eu vou fazer igual a nosso mestre Inaldo Dantas. Toda segunda, na live dele, ele abre o Instagram, ó, pergunta que eu respondo. O RC Garagista, essa aqui é a questão que o advogado colocou, é justamente essa mesmo. Sei quanto tempo dá tempo de falar isso? Tem 4 minutos, pode falar o restinho, pode falar. Pronto, é o seguinte, então, é como ele colocou, se na convenção, geralmente as convenções, os condomínios não se envolvem com questão de roubo, não deve se envolver mesmo não, tá? É complicado isso, tá? Mas se por decisão da maioria, já vamos fazer um seguro para cobrir não só os veículos do nosso, como também dos visitantes, eu quero chamar a atenção do seguinte, no seguro do condomínio, o condômino é considerado um terceiro. No seguro do condomínio, o condômino é considerado um terceiro. Enquanto que, por exemplo, no seguro de automóvel, se você bate no carro do seu irmão, a seguradora não vai considerar esse seu irmão como um terceiro, porque tem um vínculo, sabe, entre os dois. No condomínio, o segurado é o próprio condômino, mas a seguradora considera ele como um terceiro para fim de reclamação. Então, essa cobertura de responsabilidade civil vai cobrir veículos não só dos visitantes, como também dos próprios moradores, incluindo motos, incluindo bicicletas, desde que estejam guardadas no seu devido compartimento. Pronto, tá bom? Maravilha. Pessoal, combinado, tá certo? Estamos aqui com audiência muito boa. Eu vou encerrar, mas não estou finalizando. Vou encerrar a live, vou abrir outra, um último momento de 30 minutos para a gente só responder a pergunta que você colocar aí, vai ser respondida pelo nosso mestre para a gente fazer a nossa despedida e agradecimento aqui pela live, tá bom? Vou encerrar e já voltamos logo em seguida.